Vamp e trago a vocês mais uma narrativa, a verdadeira história por trás do filme Olhos Famintos. Victor Salva é o diretor e roteirista por trás do filme Olhos Famintos, mas poucos sabem que o filme é baseado no livro do escritor John Robert Colombo, que leva o mesmo nome. O livro traz algumas diferenças em relação ao filme que foi dirigido por Victor. O livro conta a história de um homem que foi brutalmente assassinado por uma gangue de motoqueiros. Ele, então, é ressuscitado através de sua mãe, que fez um pacto com o diabo para trazê-lo de volta à vida. Porém, quando ele retorna, ele já não é mais a mesma pessoa, e sim um ser sinistro, horrendo e canibal, de aparência horripilante que precisa se alimentar de carne humana. O escritor John Robert se inspirou em uma lenda indígena americana que corresponde a um ser chamado Índigo. De acordo com a mitologia, esse mesmo ser é formado a partir de um humano que passou muita fome durante um inverno rigoroso e, para se alimentar, comeu seus próprios companheiros. Após perpetuar atos de canibalismo por muito tempo, acabou se tornando este monstro e criou muitos atributos para caçar e se alimentar, tais como imitar uma voz humana para atrair suas presas, escalar árvores, suportar cargas muito pesadas e, além disso, tem uma inteligência sobre-humana. Sua aparência é horripilante. Seus olhos são brancos, seus dentes são muito mais afiados e sua pele totalmente esticada em volta do esqueleto. O índigo também tem uma capacidade de hibernar por anos e, para suportar os invernos, estoca suas vítimas em cavernas subterrâneas, onde as devora lentamente durante esse período. Tal qual temos isso no filme Olhos Famintos. De acordo com a mitologia indígena, para destruir um índigo é preciso queimá-lo, pois, segundo conta, o índigo tem uma pele sobre-humana que também lhe permite sobreviver a qualquer tipo de ferimento inconstante, tal como uma bala ou esfaqueamento. Apesar de que as balas da escopeta o tornam lento, mas somente por alguns segundos. A lenda do índigo é tão forte na América do Norte como a do lobisomem, por exemplo, aqui no Brasil. Existem algumas milhares e centenas de relatos espalhados por toda a América. A região de Ontário, no Canadá, se sobressai com um número de relatos maiores. No ano de 1978, nesta mesma região de Ontário, um grupo de 3 escoteiros desapareceu após saírem para um acampamento de rotina. Dias depois, seus corpos foram encontrados à beira de um riacho, dilacerados. As autoridades remetem o caso a um possível ataque de um urso predador. No entanto, até hoje, os índios ligados a uma tribo que vivem nas encostas do local aonde os corpos foram achados dizem que foi o índigo e que a passagem dos jovens naquela época na aldeia, os índios tentaram alertá-los e não entraram naquela mata durante aquele período, pois era a temporada de caça da terrível criatura. Há várias teorias e relatos a respeito do índigo. Dentre eles, é que ele não poderia ser uma criatura humana, e sim um demônio liberado do inferno a cada 23 anos, para poder fazer suas vítimas durante exatos 23 dias. Curiosidade: a cena em que Derry e Triste
testemunham o vilão despejando os corpos na tubulação de uma igreja abandonada foi inspirada pelo caso real de Dennis Dapple, que assassinou a sua esposa e foi visto perto de uma velha escola carregando lençóis cheios de sangue. Ele ainda foi identificado dirigindo em alta velocidade na estrada e batendo na traseira de um carro de 2 testemunhas por vários quilômetros. O título original da franquia seria Here Comes the Barry. Aqui vem o bicho-papão, em tradução literal. O caminhão, que aparece no primeiro filme, pertence a um colecionador de Maryland, que o guarda em um armazém. A audição de Jonathan Breck impressionou o diretor de tal forma que o ator foi imediatamente escalado como Creeper. O único momento em que Creeper fala foi cortado do primeiro filme. A placa do caminhão de Creeper, BEATNGU, tem o significado oculto de vou comer você, em português. Ao passo que o do carro de Barry e Trist, SVM, pode ser interpretado como salve-me, em português. Deb Morgan e Tina Turner foram cogitadas como o papel das dividente Gisele. Tom Tarantini faz 2 personagens diferentes nos filmes de Olhos Famintos 2 e o 1 também. No primeiro, ele é o ladrão que é levado à delegacia. Na continuação, o assistente do técnico de basquete. Em Olhos Famintos 2, uma transmissão no rádio informa sobre o incêndio na igreja. Trata-se de uma referência aos eventos do primeiro filme. O diretor Salva faz uma participação especial no primeiro filme como um dos corpos que aparece no esconderijo de Creeper. Na continuação, seu rosto pode ser visto brevemente na página de uma revista. O filme Dual, Encurralado, de 1971, também foi uma inspiração para Victor Salva fazer o filme de Olhos Famintos. Agora que você já sabe a história por trás do filme, assistam novamente. Eu tenho certeza que você o verá de forma diferente. Vamp.